Fala perspicazes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje iremos falar um pouco a respeito da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Já ouviu falar a respeito deste grupo? Então, se você se interessa pelo assunto após a vinheta, acompanhe comigo. Seja todos muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aí nas informações, compartilhe esses vídeos, comente, quero saber sua opinião sobre estes outros assuntos. Aqui falamos a respeito de assuntos históricos, gramaticais, comparações de textos e outros assuntos interessantes. Muito bem, hoje vamos falar um pouco a respeito da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Vamos ver o que podemos aprender um pouquinho a respeito deste grupo. Então, quando se deu início a esse movimento, ou essa instituição conhecida como Igreja de Deus do Sétimo Dia, o seu fundador é conhecido como Gilbert Gramer. Em 1858 foi quando então foi dado início a este movimento. É importante trazer atenção aqui dois detalhes importantes, né? Essa expressão Igreja de Deus, assim como estudantes da Bíblia, é uma expressão bastante genérica. Outros grupos utilizam esta expressão, mas estamos aqui falando especificadamente da Igreja de Deus do Sétimo Dia, que é uma instituição que veio do ramo do Adventismo. E não, então, também devemos confundir com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então são duas instituições diferentes, embora elas vieram do ramo adventista, né? Sobre a influência de William Miller, são duas instituições diferentes. A Igreja de Deus do Sétimo Dia surgiu 5 anos antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só para deixarmos bastante claro, né? Podemos até futuramente fazer um vídeo a respeito deste assunto, mostrando que, assim como os estudantes da Bíblia, existiu várias ramificações dentro do Adventismo, né? Não é uma igreja única. Falando um pouquinho mais a respeito de Gilbert Gramer, ele, durante a adolescência, ele tinha se juntado com a igreja metodista. Aos 19 anos, ele deixou este grupo por causa de alguns desacordos de algumas doutrinas, tais como a Trindade. Ele não via esse ensino nas escrituras. Depois ele passou a associar com um movimento chamado Conexão Cristã, em português, aonde então ele analisou um pouco a respeito das suas doutrinas e viu que o unitarismo ou monoteísmo bíblico, né, de um Deus único, fazia muito mais sentido. Posteriormente, ele conheceu o grupo de William Miller, passou então a associar-se com os adventistas, e com o passar do tempo ele formou então o grupo conhecido como Igreja de Deus do Sétimo Dia. Este grupo ele possui uma publicação bastante antiga, que é bastante famosa entre eles e bastante importante. Em 1863, Gilbert Gramer ele foi um dos fundadores e editor da revista A Esperança de Israel. É uma publicação destinada a promover a observância cristã do sábado, né, entre os adventistas. Então é uma publicação bastante conhecida e bastante antiga entre eles. Agora podemos falar um pouquinho a respeito das doutrinas, né, ou do que a Igreja de Deus do Sétimo Dia eles acreditam. Diferentemente, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja trinitária, né, eles acreditam na Trindade. E é interessante que esse processo também, inicialmente, eles também rejeitavam essa doutrina, mas depois houve uma mudança, né? É um assunto até para outro vídeo. A Igreja de Deus do Sétimo Dia, eles têm a rejeição da Trindade. É uma igreja, então, unitária. Acredita num Deus único. Eles também rejeitam o inferno de fogo como punição de pecados. Eles são aniquilacionistas também. Eles rejeitam a imortalidade da alma. Com respeito à celebração, à comemoração da morte de Cristo, eles fazem isso no dia 14 de Nisan, e eles incluem
a lavação de pés, nesta ocasião. Como toda a igreja adventista, eles também guardam o sábado como sendo algo sagrado. E há uma característica bastante peculiar, assim como os cristadelfianos, embora eu não comentei isso, né? Se você ainda não assistiu este vídeo, por favor, assista, deixei aí no card. Os cristadelfianos, para também os membros da igreja de Deus do sétimo dia, todos os cristãos viverão na terra. Então não há uma classe celestial de cristãos, mas sim todos os cristãos viverão na terra sem exceção. Além dessa peculiaridade, eles possuem uma dieta alimentar, então eles evitam comer carne de porco, né, a título de exemplo, e frutos do mar, então é algo que não é recomendado. E eles também evitam a observância de algumas datas comemorativas, tais como o Natal, a Páscoa, Ano Novo, dentre outros, devido às suas raízes pagãs. Agora falando a respeito um pouquinho da demografia, né, os membros da igreja de Deus do sétimo dia, eles estão espalhados em cerca de mais ou menos 42 países, principalmente nos Estados Unidos, o México, o Canadá e o Brasil, onde possuem então a maior população, onde chega aproximadamente o número de 300 mil membros, então afiliados a este grupo religioso, e a sua sede encontra-se ali em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de terem conhecido mais este grupo religioso. Se inscreva aí, compartilhe essas informações, dê o seu like, isso ajuda muito ao nosso canal, ao nosso trabalho. Fique com Deus, até mais, tchau!